Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cruz Gota, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o Papa Pio XII, que governou a Igreja entre 1939 e 1958 e que é talvez o Papa mais mal entendido desses Papas recentes. Pio XII, Eugênio Pacelli, era um italiano da mais alta aristocracia italiana, um homem de saúde precária, mas extremamente capaz, extremamente inteligente, com uma capacidade de organização muito forte e uma personalidade, por um lado, que inspira muito respeito, muita afabilidade, por outro lado, muito firme. Ele tinha sido o braço direito do Papa Pio XI, a sua influência, sobretudo intelectual, nas encíclicas do Papa, sobretudo nas encíclicas contra o comunismo, contra o fascismo, foram já muito fortes, era o grande amigo, o homem de confiança de Pio XI, e foi eleito, enfim, né, quase por unanimidade, quando Pio XI morreu no começo da Segunda Guerra Mundial. E imagina a dificuldade do novo Papa, ele já começa o seu pontificado com a Segunda Guerra Mundial, que, como qualquer pessoa que estudou um pouquinho de história sabe, é um drama, enfim, né, uma tragédia quase inexplicável, quase inconcebível, não só para a Europa, como, enfim, né, para grandes partes do mundo na época. E toda a ação de Pio XII, ele tinha morado na Alemanha, muitos anos tinha sido núncio na Alemanha, gostava muito da Alemanha. Isso é uma coisa fácil de entender para mim que moro aqui. A Alemanha tem coisas extremamente boas, extremamente simpáticas. É um povo, sobretudo aqui no sul da Alemanha, muito afável, muito religioso, ainda hoje em certas partes, naquela época mais. E por isso mesmo ele pôde ver desde dentro o perigo do nazismo alemão e justamente influenciou o Papa Pio XI enormemente nesse sentido. Essa simpatia dele pela Alemanha é muitas vezes, né, interpretada como uma simpatia pelo nazismo, que absolutamente não faz sentido, mas por outro lado ele entende a complexidade da situação. E ele passou a guerra inteira, vamos dizer assim, mais ou menos fazendo o que ele achava que era possível fazer. É claro, como a gente dizia, os papas são pessoas como nós e, portanto, é possível para a gente dizer, eu acho que ele deveria ter feito diferente ou eu não faria assim, mas, por outro lado, a gente está falando uma vez acontecida a coisa, para a gente é fácil falar. Lá naquela época era, enfim, né, muito complicado e muito difícil você ver as coisas com claridade. E, por outro lado, todos os movimentos de resistência, as palavras de resistência, enfim, né, as pregações contra o nazismo tinham a consequência imediata de causar um incremento na brutalidade. Isso existiu na resistência francesa, por exemplo, cidades inteiras pessoas inocentes foram mortas por causa de um movimento de resistência ali perto. Na Holanda, os bispos da Holanda falaram oficialmente contra a perseguição dos judeus. Os judeus da Holanda, a Holanda foi o país que mais perdeu da sua, enfim, quantidade de judeus desde do pré-guerra até o pós-guerra, junto com a Polônia. E, portanto, é muito difícil saber o que fazer. Que ele tenha sido de alguma forma simpático ao nazismo, pró-nazismo, é uma coisa que qualquer, enfim, estudo um pouquinho mais profundo das suas palavras, inclusive por parte de judeus, prova o contrário. Se ele poderia ter feito diferente ou não, melhor ou não, isso é uma questão que fica, obviamente, a cargo de cada um interpretar, sobretudo porque envolve, né, questões aqui muito dramáticas e muito difíceis. Os próprios judeus têm, obviamente, que chegar à sua interpretação sobre isso. Mas, por outro lado, é claro, e isso é reconhecido no Yad Vashem, no movimento judeu, no grande museu judeu do Holocausto de Jerusalém, que uma quantidade incontável de membros da igreja, bispos, padres, freiras, ajudou, escondeu, sobretudo em países como a Polônia, a França, na Itália também, a perseguição foi menor, obviamente, escondeu judeus e salvou a vida de judeus. E isso não só com a autorização do Papa, mas com a influência do Papa. Ele foi pessoalmente responsável também pelo salvamento de quase mais de 800 mil pessoas de fé judia na Itália, dando a elas certificado de batismo, por exemplo, ajudando a esconder, muitas delas já judeus cristianizados. Enfim, é uma questão difícil, é uma questão polêmica,
mas dizer que de alguma forma Pio XII tenha sido favorável ao Holocausto é uma coisa realmente, é como dizer, né, que o homem nunca chegou na Lua. São essas teorias de conspiração que a gente mais ou menos encontra, e isso veio inclusive da esquerda, do comunismo europeu. Foi uma peça de teatro feita na década de 60 por um membro da Alemanha comunista na época, que tinha sido nazista, curiosamente, e que vai espalhando e disseminando, né, essa desinformação, essa propaganda de que o Papa poderia ter sido favorável ao nazismo. Mas, enfim, ele era, por exemplo, na Espanha. A Espanha era, na época, um regime fascista, o Franco, e ele barrou o Franco em variadíssimas coisas. O Franco não tinha no Papa um amigo, absolutamente. Na própria Itália, né, ele procurou ser sempre muito imparcial, no sentido humanitário, de ajudar depois da guerra. Ajudou, por exemplo, também prisioneiros de guerra alemães, enfim, o que está certo, obviamente, é cristão. Ele não podia, enquanto Papa, enquanto chefe, né, do Vaticano, se aliar a um lado ou outro politicamente, mesmo porque a igreja não está aí para fazer isso, para se aliar politicamente. Mas é uma situação extremamente difícil, obviamente. E o que a gente mais se esquece, porque os livros de história são, obviamente, cheios, né, de propaganda de esquerdas, é que o perigo comunista não só já existia naquela época, a Revolução Comunista na Rússia em 1917 ainda, como era muito mais ameaçador do que o perigo nazista no começo. O nazismo, a gente pode dizer que foi um movimento localizado, de certa forma, e, por outro lado, tão violento e tão brutal que ele mesmo provoca a própria resistência, vamos dizer assim. Nazista convicto era pouca gente. O defeito da maioria das pessoas é que, enfim, né, não resistiu muito, foi mais ou menos tolerante, ou se aproveitou da situação, teve medo, que é difícil para a gente também falar o que a gente faria nessa situação, né? Mas o nazismo não é uma coisa que se apresenta sutilmente, ao contrário, é uma coisa brutal, uma coisa horrorosa, tanto que durou 10 anos e acabou, enfim. Precisou de uma guerra tremenda para que ele acabasse, né, porque o exército alemão era altamente organizado. Mas o nazismo, vamos dizer assim, não é um perigo espiritual muito grande. O comunismo é e é até hoje, porque o comunismo justamente se confunde muito com amor aos pobres, né, com desejos democráticos. Toda propaganda comunista é uma propaganda extremamente democrática. A propaganda nazista nunca foi democrática. A propaganda comunista é, até hoje. A esquerda radical sempre se apresenta como, né, amiga dos pobres, enfim. E, portanto, para muita gente naquela época, e para o Papa também, o comunismo é uma ameaça muito mais poderosa, e a gente vê como ele tem razão, porque o nazismo acabou e o comunismo está aí, enfim, em alguns países do mundo até hoje, né? Pensar na Coreia do Norte, que vive até hoje completamente fechada e isolada, o que aquela gente não sofre naquele país, e a gente nem sabe, não pode nem, né, falar deles de notícias, porque a gente não sabe, coitada daquela gente. E, portanto, claro, muitas vezes, por muita gente, o nazismo foi visto como um mal menor, ou foi visto inicialmente como, em certos aspectos, até uma reação ao comunismo. A gente precisa lembrar, por exemplo, que em países do leste europeu, que tinham sofrido já muito sob o comunismo, pensar na Ucrânia, nos milhões de pessoas na Ucrânia que tinham morrido de fome por causa do governo, enfim, soviético. Eles receberam os alemães, quando os alemães invadiram aquela região, com flores nas ruas. Eles acharam que os alemães estavam vindo libertar eles, enfim, né, da tirania comunista que eles conheciam muito bem. Claro, eles não tinham muita noção de que os alemães iam fazer igual ou pior. A história do leste europeu entre as duas guerras e durante as duas guerras é realmente uma tragédia sem precedentes. Sofreram dos dois lados. É o caso da Polônia, por exemplo. Foi invadida pela União Soviética e pela Alemanha e enfim, né, fez o que pôde contra os alemães e no fim acabou comunista no final da guerra. É uma história de uma tragédia sem nome, realmente. E o Papa lembra disso muito. A grande mensagem, talvez, de Pio XII, sobretudo depois da guerra, ele era uma pessoa respeitadíssima no pós-guerra,
E a gente esquece também que o pós-guerra as décadas de 40 e de 50, é a época de ouro do catolicismo nos Estados Unidos, por exemplo. A grande mensagem de Pio XII é que a democracia tem fundo cristão, a democracia verdadeira, a democracia que justamente busca a liberdade, o bem, tem fundo profundamente cristão. Não é à toa que, enfim, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos começa citando Deus. De novo, o que ele diz é o que os outros papas já repetiram de outra forma: sem Deus não há possibilidade de uma sociedade realmente livre. A democracia não é a tirania da maioria, a democracia é uma sociedade livre na qual o bem é reconhecido, na qual há a possibilidade de se viver no bem, na paz, no direito, na justiça. E nesse sentido, tanto o comunismo quanto o nazismo são ameaças a essa democracia. A gente ainda fala um pouquinho disso na próxima vez, porque a gente vai pegar o próximo Papa que emenda aqui com Pio XII. Grande abraço!